Os dois principais erros políticos da esquerda, erros esses os quais derradeiramente lhe custaram o trono, vamos dizer desse modo, escrever desse sorte. Me refiro a erros políticos. Antes que alguém tenha um chilique e diga, mas e a corrupção, etc. Erros políticos. Primeiro, a incapacidade da esquerda em interpretar que a musculatura estatal, fundamentalmente no país, ainda reside no exército. O mesmo exército que foi convertido, que foi narrado, que foi expresso pela leitura da esquerda, a leitura que a esquerda ideologicamente fez, dedicou-se a fazer por hegemônica a respeito do período de 64 a 88, do regime militar. Esse é sem dúvida alguma o erro mais visceral da esquerda. Embora também a esquerda tenha cometido outro erro gravíssimo, que corre perto em relevância com esse, que é a dificuldade que a esquerda tem em produzir uma linha sucessória. Eu vou argumentar especificamente esses dois erros como avisos importantes dos quais se pode extrair lições que eu considero, consequentemente, dada a gravidade desses erros, fundamentais aos bolsonaristas. É o Bolsonaro, fundamentalmente. O que ele pode aprender com a derrocada da esquerda? O que ele pode aprender com os seus derrotados? Com aqueles que, para ele, perderam. Considerando que isso sempre é sábio, observar-lhes as vulnerabilidades. Pois bem, por que a esquerda não conseguiu realizar essa venezualização, fazer Venezuela? Nunca sequer se aproximou disso dentro da realidade brasileira. Porque a esquerda tem uma narrativa de que o exército é uma entidade monstruosa, que durante o regime militar oprimiu a totalidade do país. A esquerda é composta de heróis dedicados à liberdade, à democracia, e esses heróis foram torturados como terríveis vítimas debaixo de forcas ilícitas, debaixo de sabotagens, de assassinatos soturnos, grandes conspirações, desde acidentes automobilísticos estratégicos até a opressão de iniciativas libertadoras nas guerrilhas, nas guerrilhas, nas armas do povo pela liberdade e assim por diante. Vocês conseguem compreender qual é a leitura, depreender daí qual é a leitura que a esquerda faz sobre a realidade em 64. Ela vendeu isto aliada operando fundamentalmente as estruturas de comunicação no país, não é? A academia e a grande mídia, que hoje nós chamamos de grande mídia, né? A antiga mídia ou a mídia tradicional. Essa interpretação da realidade, contudo, tem um custo significativo para a esquerda. Porque quando você assume o poder, você, chefe de Estado, é o comandante das Forças Armadas, que são o grupo o qual você demonizou, correto? E esse grupo continua massivamente armado.
Eu mencionei há muito tempo aquela frase que o Lula havia expresso, e eu gosto de remontar a ela para que se entenda a psicologia por trás, a leitura de governo que havia na mente do sujeito. Ah, eu não vou governar cercado de milicos, com aquele monte de milicos atrás de mim, etc. e tal. O tom depreciativo, além de se pretender o grupo como aniquilado em reputação, imagine a humilhação diuturna que ainda se tentava fomentar, ou que se arriscava provocar com essas diversas menções, com esses diversos comportamentos a respeito daquele grupo que mantém consigo todas as armas. Que mantém consigo todas as armas. Genial, né? Então, politicamente é surreal. Ok, então como você vai governar? Simples, você precisou cooptar o Congresso inteiro. Você precisou cooptar o Congresso inteiro porque o Congresso inteiro ele é radicalmente, e por radicalmente eu me refiro em sua raiz, como a Constituição de 88 própria, escrita fundamentalmente pelo PMDB, o partido fundamentalmente acusado com lépida e fagueira frequência de fisiologismo. Então você tem consigo duas opções para operar o governo. Uma é realizar a dita articulação política, cuja verdade nós bem conhecemos do que se trata, né? Você vai cooptar o Congresso, loteando o Estado, e a outra, o Exército. Só que você não tem essa opção correta, porque você, né? O Exército é o seu algoz, o Exército é o seu grande adversário histórico. Então, a esquerda nunca conseguiu criar um substituto à necessidade de lidar com parasitas no Congresso. Nunca conseguiu. Por isso ela se fez escrava do Congresso, por isso ela derradeiramente foi consumida pelo parasita que ela produziu. Por isso, derradeiramente, ela foi drenada até que o hospedeiro morreu. E com todos os custos para a estrutura de realidade que era politicamente influenciada por isso. Inclusive a economia, o país, etc. A sociabilidade, tudo que envolve, tudo que é tocado pela estrutura de poder. Isso certamente é o mais grave problema da esquerda, porque a esquerda ela é escrava ainda agora, a esquerda é escrava dessa mácula. Ainda agora a esquerda não tem um substituto. Vocês não imaginem que com todas as mazelas diuturnas com as quais tem de se lidar nessa guerra cultural, nesse conflito de interpretações de realidade, Bolsonaro, que ele esteja em alguma dificuldade próxima daquilo que pesa sobre a esquerda. Mesmo toda a estrutura de mídia que os bolsonaristas mencionam diariamente a tem como adversário, exatamente por essa interpretação de realidade que lhe é própria, mesmo toda essa estrutura de mídia insiste, ela ainda vigora com a interpretação da realidade conforme 20 anos atrás, 30 anos atrás, conforme a origem da Constituição. Por isso é uma guerra cultural. Por isso a contracultura, este movimento por liberdade, também pelo politicamente incorreto, também por tudo aquilo que é anexado ou que Bolsonaro consegue anexar à sua imagem, em alguma medida.
junto, claro, com diversas outras influências que essa mesma projeção cultural consigo advém do mundo mesmo, para além do território, de como isso se manifesta no território brasileiro. Esta releitura histórica é um fenômeno global. E no Brasil ela incisivamente divide passado e presente em diversos representantes. A mídia não tem uma outra leitura. A mídia ela é avessa à realidade dessa revisão. Ela é avessa, inclusive, ao debate dessa revisão. Por isso se tem uma nova mídia. Por isso se tem um acréscimo, um aumento de relevância, uma ampliação da relevância dos espaços de redes sociais, espaços comunicativos descentralizados. A esquerda não conseguiu desenvolver uma adaptação à influência dessa nova leitura. Tanto não conseguiu que os meios comunicativos, que eram então monopolizados, insistissem em assim o ser, e a ausência de espaço para debate, para a operação da liberdade de expressão, que venha a apresentar essas novas interpretações, produziu uma demanda que foi suprimida por mídias descentralizadas. Tudo se explica através destes elementos. Tudo se compreende através desses elementos. Isso ocorreu com a grande mídia, você não tenha dúvida, vai ocorrer também com a academia. Todos os espaços que foram monopolizados deste modo. Se eles forem monopolizados, o que ocorrerá não é que a verdade ela é silenciada. Ela vai produzir um palco para que ela seja expressa. É impossível conter. É impossível conter. E quando eu digo a verdade, eu não estou me referindo senão ao melhor argumento. Ou seja, que é oriundo em debate. Então, o debate vai ocorrer inexoravelmente. Ele vai produzir o seu palco, quer se queira de uma sorte ou não, quer se pretenda de uma sorte ou não. Pois bem, este é o erro fundamental para o qual a esquerda, inclusive, agora não tem ainda uma resposta. Mesmo que a esquerda retornasse, mesmo que a esquerda reassumisse o trono, a única medida que ela tem é, obviamente, cooptar-se mais uma vez com uma estrutura fisiologista, de modo que tenha alguma autonomia e continue vendendo a diversidade fundamental conforme a leitura do regime militar. E o que Bolsonaro tem a aprender com isso, né? Bom, do mesmo jeito, para Bolsonaro, o grande cuidado é o contrário. É o excesso de dependência, é o excesso de vínculo que a sua popularidade tem com a estrutura do Exército. Bolsonaro tem consigo diversas vezes, eu mencionei, essa bomba atômica, mas ele não pode operar o trono apenas com a bomba atômica. A bomba atômica ela é medida extrema, é aquela que garante o trono a ele, que já garantiu a ele o trono diversas vezes. O fato de que o Exército o garante, o fato de que o Exército o tem consigo. Mas Bolsonaro precisa aprender uma estrutura de política que lhe permita ou obter controle do Exército ou obter controle dos seus atuais algozes, né? Obter controle do Congresso, no caso. Talvez de preferência em ambos. Esse foi o grande erro da esquerda. Derradeiramente, uma dessas duas estruturas obteve controle do país. A Constituição de 88 preparou as condições para que o Exército fosse expurgado, que é o grande derrotado da Constituição de 88, e, consequentemente, o Congresso iniciou ali a política de coalizão que durou 30 anos. Bolsonaro representa o estabelecimento da trincheira, a revisão posicional do Exército e, consequentemente, agora, uma ruptura entre as trincheiras para que se tenha a cobiça de uma outra estrutura de poder e o Exército amplie sua prevalência potestativa sobre o Congresso. Mas esta é a guerra. A guerra efetivamente continua a mesma que vigorava no período do regime militar.
A falha em perceber isso flagela determinantemente a esquerda, que precisa ainda produzir uma solução para esse problema. Mas esse não é um problema exclusivo dela. Bolsonaro tem de aprender com isso e fazer o mesmo. É necessário criar meios para ramificar na sua popularidade estrutura real de poder, de modo que a dependência do Congresso não seja tão gritante. E o segundo erro, a linha sucessória, Bolsonaro é mais atento. Ele tem um cuidado grande com a possibilidade de seus filhos, talvez ele conte com filhos mais intelectualmente capacitados do que Lula, ou coisa da ordem, ou mais interessados politicamente do que Lula. Mas ele tem estratégias, inclusive é acusado por excesso de ambição sucessória. Isso já é, de certo modo, um mérito. Significa que o indivíduo está atento a esses elementos, né, a sua linha sucessória. Para que tudo, mais uma vez, inclusive também ele tem razões para essa atenção, porque, afinal, provavelmente se aquela facada fosse 2 centímetros diferente e o resultado, consequentemente, assim fosse outro, ele tem consciência de que a estrutura da realidade, a influência política sobre a realidade seria provavelmente bem diferente também, né? Então existem razões muito próximas de sua história, de sua vida, para que ele tenha uma atenção gritante sobre a linhagem sucessória da direita, né, ou do bolsonarismo, como se o aponte, coisa que jamais foi possível, porque o sumo pontificado do comunismo, ou de como se queira chamar a esquerda, os cardeais do dogmatismo da esquerda, consagraram um indivíduo santificado que, em sua carência de poder, asfixiou qualquer possibilidade, né, de outra operação na cabeça da esquerda, se é que se tenha tido ali alguma lógica ou alguma racionalidade operando, para além da concepção estrutural, né, de ideologia, que foi a base estratégica de poder da esquerda, principalmente pós-regime militar, considerando a ausência de qualquer outra identidade que encarnasse a manifestação de valores da esquerda, que inclusive também é o mesmo problema que agora ainda vige, que ainda vigora. Não sendo possível o fazer, ela ficou dependente de Lula, ficou escravizada a Lula, ficou carente, continua sendo, continua não tendo articulação para conceber uma encarnação ideológica dessas mesmas teses. Continua incapaz de reagir à interpretação, ao debate de interpretação da realidade de forma encarnada. Essa é uma das razões pelas quais Bolsonaro não encontra adversários na esquerda, porque ele consegue rapidamente sempre atritar com Lula e anulá-los. Do mesmo jeito que será viável para ele, durante um bom tempo, atritar com Moro e anular qualquer outro nome que venha a se pretender projetado sobre Moro para contestar sua liderança da direita, ou do que se entenda por direita. Mas esses são, sem dúvida alguma, os 2 erros que eu considero fundamentais, os 2 principais erros políticos da esquerda: a dificuldade em a prisão reflexiva que a leitura sobre o regime militar causa em seu enfraquecimento político e subsequente dependência do fisiologismo no Congresso, e a ingenuidade do dogmatismo, que talvez, de certo modo, possa se argumentar seja constante na esquerda da América Latina, porque contamina
A esquerda venezuelana contamina, a esquerda cubana contamina, a esquerda brasileira e assim por diante. Bolsonaro faria bem em aprender a respeito desses dois erros.